Olá, Thiago. Tudo bom, bispo? Tudo ótimo, e você? Graças a Deus, numa correria chegamos a tempo de estarmos juntos aí. Grande prazer. Não sei se você está sabendo das últimas notícias. Rapaz, fiquei sabendo no caminho, eu estava num programa de TV, no caminho do programa para cá, eu fiquei sabendo. Que loucura, Rapaz, que loucura. vão- tempos difíceis. Eu reconheço que o Moro é um grande herói brasileiro, mas ele saiu na hora errada. Podia ter esperado um pouquinho mais até esse momento mais difícil passar e sair. Caso. Estão me ouvindo? O meu áudio tá chegando aí, o pessoal está dizendo cadê? Eu estou te escutando. Eu estou te escutando bem. Tá todo mundo me escutando aí, pessoal? Tempos difíceis, bispo. Em É, bem todo, difíceis. Bem é, difícil. não- a política, ela é um reflexo das emoções, né? Você vê. Muitas decisões que são tomadas não são às vezes estratégicas, são emocionais, como na nossa vida, né? Você saiu do emprego às vezes não foi estrategicamente, eu vou sair porque agora é meu momento de criar uma nova carreira, não, você estava chateada, alguém estava perturbando você, e você ficou emocionalmente afetado e toma decisões. E se você for levar isso para eu não estudei o caso do Moro, eu só soube agora, então não estou falando que é o caso dele, mas na maioria dos casos da nossa vida, nossas decisões não são estratégicas, elas são emocionais. E nesse recomeço que a gente está vivendo, nesse restart que a gente está vivendo, nesse começar de novo que a gente está vivendo, a gente não vai poder ser guiado pelas emoções, não, bicho. Se a gente for guiado pelas emoções, nesse novo mundo que está surgindo, a gente desaparece de um dia para o outro. Seja profissionalmente, ministerialmente, na família, sentimentalmente. Não tem mais tempo para errar. Né? A gente vai precisar tomar decisões estratégicas e não emocionais. É importante isso, eu sempre acreditei nisso. Você ter uma condição, uma habilidade de conseguir fazer uma avaliação menos sentimental, emocional das situações, já que a gente vive, nesse momento de pandemia, muito emotivos, muito guiados pelos sentimentos. E a mídia apela muito para as emoções também, Thiago. É demais. Ó, eu vou falar uma coisa. Eu sempre gostei de ser um cara informado, gosto de ver jornal e tal. Mas ultimamente eu tenho alimentado meus ouvidos com outra coisa, até porque a fé vem pelo ouvir. Se você estiver ouvindo a coisa errada, você vai alimentar a fé ao contrário. Você vai alimentar medo, insegurança, dúvida. Pô, você liga a televisão, é só todo mundo morrendo. Teve não sei quantas mil curas, foram 25 mil pessoas curadas de coronavírus, mas morreu 400 num dia. É só 400 mortes, 400 mortes, 400 mortes. Você vai, vou morrer, pô. Tá todo mundo morrendo? Mas que todo mundo? São 220 milhões de brasileiros. Incrível Então, isso que você está falando. é impressionante. Eu fui nascido e criado no Rio de Janeiro, bicho. Eu cansei de entrar, de subir e descer favela, até porque a gente atua na igreja desde criança. Meu pai pastor, nossa igreja ficava muito próxima a uma comunidade carente, a gente apoiava lá, a gente entrava e saía. É gente que morre todo dia de violência. Entendeu? Então, assim, a gente devia estar assustado de 30 pessoas morrendo dentro de uma favela de tiro e não de 400 morrer de uma pandemia. Não estou falando que não é preocupante. Estou falando que está paralisando o mundo. Eu não quero diminuir a crise. Eu estou dizendo que a crise não pode determinar suas emoções, entendeu? Porque tem coisa pior acontecendo. Sim, sim, E claro. e a gente não se preocupa com as outras coisas piores, a gente se preocupa com o que a mídia nos serve. E a mídia está nos servindo de coronavírus. É isso. A fé vem pelo ouvir. As pessoas estão com muita fé nesse vírus por conta da força que foi dada. É isso aí. Eu vi agora o Matt Walsh, que é um dos grandes analistas políticos americanos, falando que existem estudos que mostram que a letalidade do vírus é bem menor do que foi dito. Tem gente morrendo, tem gente morrendo, mas é tudo uma questão de sorte ou realmente comorbidades, idade. A maioria das pessoas que morrem, a grande maioria são pessoas mais idosas e um caso ou outro acontece de uma pessoa que supostamente estava saudável morrer. Uhum. Mas no nível de... Nós chegamos em 50 mil pessoas nos Estados Unidos que morreram
Agora, acho que hoje chegamos nesse número, né? E isso está causando um grande problema na estrutura de saúde americana, principalmente nas grandes concentrações, né, de densidade populacional. Mas quando você vai para o interior, mais para a América, ali no meio dos Estados Unidos, você não tem tantos casos. E depende também muito sobre a questão da temperatura. Quando você encontra um lugar um pouco mais quente, o vírus não prospera tanto. As pessoas falam que o vírus ele é resistente em estruturas físicas, né? Isso não é verdade também. As pessoas não pegam vírus assim de maneira fácil de estruturas. Pegam de uma pessoa para outra. Mas o vírus não tem muita força para poder contaminar as pessoas quando ele já está em superfícies. Ele não é tão resistente. Eu acho que a informação ela é algo que tem que ser valorizada nesse tempo, porque senão você vai alimentar medos irreais. Que é o que você estava falando aí. Às vezes eu estou com medo, mas se eu encostar na maçaneta do carro, eu já peguei o vírus, né? Qual é a informação real sobre isso? Isso a gente pode aplicar na nossa vida, bicho. Porque às vezes a gente morre ministerialmente, a gente morre emocionalmente, a gente faz uma atacada financeira horrível, porque a gente está com informações irreais. A gente não checou as informações. Se você for partir por um negócio na sua empresa sem checar informações, pode quebrar. Se você for colocar as emoções num projeto que você não checou as informações, pode quebrar. Da mesma forma que se você acreditar num vírus baseado em informações irreais, você pode entrar numa depressão, numa crise de ansiedade. Você pode jogar tudo pro alto, vou largar meu emprego, já era, perdi tudo. E às vezes o alarde é maior do que a realidade. Isso é uma coisa que tem me deixado preocupado, do alarde ser maior do que a realidade. O alarde sempre é maior que a realidade, né? Eu falei ontem sobre o Saumalense. Poder não é aquilo que você tem, é aquilo que os outros acham que você tem, né? A alma da propaganda é essa capacidade de vender o produto apresentando de maneira que as pessoas o aceitem. Eu estudei psicologia e na escola, tem uma das escolas chamada behaviorismo, e o sujeito que criou a psicologia, que levou a psicologia para o marketing, ele zombava da capacidade que ele tinha, que as pessoas recebiam informações e eram levadas, conduzidas facilmente a uma determinada visão. A gente vê a janela de Overton, né? Quem escreveu um livro sobre Overton foi um jornalista e mostra como as pessoas mudam de opinião a partir de uma campanha publicitária. O Ben Beck escreveu esse livro, A Janela de Overton, e ele mostra que uma sonoplastia, né, uma música no fundo, com uma grande imagem, uma ideia, um bom discurso, pode fazer a opinião das pessoas mudarem. E a verdade é que a maneira como as situações estão sendo conduzidas nessa crise está conduzindo as pessoas a ter emoções. Eu acho que o que você falou foi muito importante. A fé vem pelo ouvir. E quando as pessoas começam a ouvir esse tanto de coisas, elas começam a acreditar no pior. Isso aí, sem dúvida. Eu tava agora dando uma entrevista falando sobre isso, né? Que a fé é a certeza das coisas que se esperam, mas você ainda não pode ver. Não é porque você não vê que não existe. Então, por exemplo, a cura do coronavírus existe, a gente não está vendo ainda. Isso é a fé. Existe porque eu creio, porque eu acredito, mas ainda não consigo ver, ainda assim eu acredito. Se você parar para pensar, a crise, quando chega na vida de uma pessoa, ela não paralisa. Eu estou paralisado pela crise, não. A crise potencializa o que já estava em você. A violência doméstica está aumentando quase 30%. Espera aí. O senhor bateu na sua esposa nesse período? Não. Não. Também não bati. Mas, então, se a gente não bateu e outros bateram,
Por que a crise não me fez bater e outros bateram? E também homem apanha de mulher, né? Só mulher apanha de homem. Eu te falo, é porque a crise só potencializa o que já estava dentro. Então, se já tinha falta de fé, você fica sem fé nenhuma. Se já tinha violência, você fica mais violento. Se já tinha uma crisezinha de ansiedade, você entra em pânico. Então, é bom a gente lembrar que a importância de você ouvir as coisas certas é alimentar a sua fé. Porque nesse tempo de crise, a crise potencializa o que você já tem dentro. Se você tiver fé, a crise vai alimentar e vai potencializar a sua fé. Exato. Eu estava aqui tentando administrar meus sentimentos e meus pensamentos, porque a notícia da saída do Moro é muito recente. Então, eu estou aqui querendo concatenar minhas ideias para poder ser bem efetivo aqui nessa live. Eu ainda não consegui alinhar perfeitamente, me livrando desse sentimento que se tornou nacional, né? Claro. Tem gente torcendo aí pelo pior, quanto pior, melhor, né? E hoje é uma festa, tem uma festa no inferno, né? Essa situação de que o país, né, está vivendo nesse momento, tem muita gente que celebra. Eu sou pelo país, eu sou pela nação, e eu acredito no futuro. Segue o jogo, a gente precisa trabalhar para poder dar certo, né? Temos que alinhar algumas coisas. Eu acho que as coisas, como aconteceram, não foi a melhor maneira. Poderia ter sido administrado de outra forma. Mas nós vamos chegar lá. Mas vamos lá. Vamos ver se a gente consegue alinhar aqui esse momento juntos. Muito obrigado por você atender meu convite. Eu gosto de um livro de um cara chamado Larry Crabb, chamado Conexão, onde ele aponta as 4 conexões que foram quebradas no Éden. Primeiro, a conexão com Deus, depois a conexão com o próximo, a conexão com a natureza e a conexão consigo mesmo. Né? A conexão com Deus, ele se esconde de Deus, ouvi a tua voz, tive medo, me escondi. Então, a voz de Deus virou alarme, assombro, susto, espanto. Então, a conexão com a natureza, porque a terra começou a produzir cardos e abrolhos. Você vai trabalhar duro para obter o seu sustento. Nós vemos uma natureza em desordem. Paulo chama isso do cativeiro da corrupção. A perda da conexão, equilíbrio, sincronia com o nosso mundo. Noé, ainda no Éden, né? No Éden não. Ainda antes do dilúvio, ele diz aos animais para vir. Ele, de alguma maneira, consegue colocar todos os animais dentro da arca. Que relação ele tinha com os animais que a gente não tem hoje? A gente fica correndo atrás do cachorro aqui para colocar ele dentro do canil lá, onde ele fica, da casinha dele, porque ele não quer ir para lá. Então, eu tenho uma briga com eles quase sempre para poder conseguir fazer isso. O Noé conseguiu colocar o jacaré, os crocodilos, os leões, é incrível. A conexão com o próximo é porque nasce a culpa, a acusação, né? Adão pecou, Deus confronta Adão, Adão coloca a culpa em Eva e Eva coloca a culpa na serpente. A serpente olhou para um lado e para o outro, não tinha ninguém para culpar, então ficou sem saber o que fazer. Então, a mulher que tu me deste, né? Aquela história, se essa mulher que tu me deste, imagina o que o diabo tem para mim, disse o homem perdido. Então, há 2 perguntas que Deus faz. Onde é que você está, Adão? E onde está o teu irmão? Ele pergunta para Caim, né? Onde está o teu irmão? Essa conexão foi perdida. E a conexão consigo mesmo. Eu quero trabalhar em cima disso. Você escreveu um livro agora sobre relacionamento. Você quer falar um pouquinho sobre esse trabalho? É um livro chamado Especialista em Pessoas, né? Aqui. Show. E por quê? A gente se especializou em um monte de coisa, bicho. Tem anos de evangelho. Teve épocas da igreja que a gente estudou demônios. Aí sabia nome o demônio territorial, o principado, dava nome para o principado, tinha nome. Aí depois teve a época dos anjos, todo mundo sabia tudo de anjo, inventava nome de anjo que não estava na Bíblia, porque Salatiel coordena essa área, porque não tem nada. E eu não estou duvidando não, tá? Eu só estou dizendo que quando é que você viu um demônio, quando é que você viu um anjo? Se viu uma vez na vida, agora pessoas que você lida todo dia, você nunca estudou sobre isso? Pessoas que você tem que lidar toda hora, da qual depende tua felicidade, depende do cumprimento do teu ministério, que você vai pregar para quem se não for para pessoas? Cachorro não vai para o céu.
Para Deus não adianta pregar porque está salvo, ele criou a salvação. Então você vai pregar para pessoas. Se você não for especialista nelas, você vai ficar reclamando delas. Então você tem que descobrir se você quer estar na classe das pessoas que se ferem e reclamam uma das outras, ou na classe de pessoas que entendem sobre pessoas. Show demais. Eu gosto desse tema. Eu aprendi muito nesse tema com o John Maxwell. Tem um livro fantástico do James Hunter, O Monge e o Executivo. É um livro que figurou entre os mais vendidos aí das principais semanais do Brasil. Em primeiro lugar, ficou em mais de 100 semanas. Ele fala justamente sobre essa relação do líder-servidor. Essa capacidade de você atender, servir as pessoas e ser relevante. Você é tão relevante quanto você consegue atender, servir, responder às demandas e os problemas que as pessoas têm. É isso que te faz grande, né? É você ser capaz de servir. Quanto mais você consegue usar os dons, os talentos que você tem, a fim de atender a necessidade das pessoas, maior você se torna. Exatamente. E eu acho que o ponto de partida para você servir o outro é você entender o porquê a outra pessoa não funciona como você. Fala assim, poxa, no lugar dela eu não faria essa estupidez que ela fez de gritar com fulano. Mas você não teve a criação que ela teve, você não teve o pai que ela teve, você não teve a educação que ela teve, você não tem a fé que ela tem ou deixa de ter. Então, pessoas são diferentes e por isso elas reagem diferente. Então, para você amar ou servir alguém, no mínimo você tem que entender sobre o ser humano. Então, eu entendo que nem todo mundo é igual, que nem todo mundo veio da mesma cultura, da mesma fé, da mesma criação, e por causa disso ela pensa diferente. E se eu tiver habilidades, essas habilidades elas não são naturais, elas são adquiridas, eu consigo me relacionar com as pessoas independente da origem dela. Então, eu consigo me relacionar com qualquer tipo de pessoa se eu desenvolver essas habilidades. E muita coisa em relação a essas habilidades está ligada à fé, bispo. É por isso que, olha, eu já fui para tudo quanto é lugar da ciência, né? Já tentei estudar de tudo, entender de tudo, já viajei para tudo quanto é lugar, mas sempre a gente volta para a palavra de Deus. É impressionante. A gente sempre volta para a verdade. Porque o cara que tem fome da verdade, ele vai na ciência, ele vai na psicologia, ele vai onde mais, ele volta para a palavra de Deus, porque está tudo ali. Então, o segredo de se relacionar com as pessoas, basicamente, é conhecer o Criador das pessoas e o manual de instrução das pessoas. Se você conhece Deus, que é o Criador das pessoas, e o manual de instrução, que é a Bíblia, você vai saber lidar com todo mundo. Show demais, show demais. Você vai ver hoje, Tiago, que tem uma série de livros falando sobre essa desconexão das pessoas consigo mesmas. Essa ideia de que as pessoas se perderam internamente. Quem me roubou de mim? O impostor que vive em mim. Então, esse é um tema recorrente que mostra que o homem se esqueceu quem ele é. Né? Há uma amnésia da espécie. Quando o homem peca, ele se esconde. Ele tive medo, me escondi, porque o homem se esqueceu quem ele era e se esqueceu quem Deus era. Eu tive um mentor por 25 anos, o Dr. Myles Munroe, ele dizia que Jesus veio dizer aos homens quem eles eram. Muito bom. O que eles podem fazer? Onde eles podem chegar? Alguém disse que Jesus é Deus como Deus é e o homem como o homem deveria ser. Então Jesus veio dizer, eu faço essas obras e as obras que eu faço vocês farão tão maiores do que essas. Ele está dizendo, eu sou o modelo referencial, o arquétipo, para que você possa repetir, reproduzir aquilo que eu estou fazendo. Quando ele multiplica pães ou peixes, quando ele alimenta multidões, quando ele vive em santidade e em verdade, quando ele se ira contra a injustiça, quando ele cuida dos fracos e dos oprimidos, está somente esperando de nós também essa mesma atitude que ele. Os evangelhos traçam o perfil, o modelo do que o homem deveria ser quando olhamos para Jesus. Quando olhamos para Atos capítulo 10, verso 38, diz que Deus ungiu a Jesus Cristo com o Espírito Santo e com poder, o qual saiu fazendo bem por toda parte, porque o Senhor era com ele, libertando todos os oprimidos do diabo. A ideia ali é que Jesus não fez nada como Deus, senão como homem cheio do Espírito Santo. E o que ele fez, nós podemos fazer também. E Jesus era perito em relacionamentos, né? Ele conseguiu atrair as pessoas até a si, menos aqueles que eram realmente corruptos no seu coração e que não queriam realmente se conectar aos outros, como os fariseus, que ele confronta duramente, como
aqueles que praticavam qualquer tipo de injustiça, Deus se ira contra a injustiça. Mas os pecadores, publicanos, as pessoas, multidões chegavam e se aglomeravam para encontrar Jesus onde ele estava, porque ele atraía as pessoas, ele atraía as crianças. As crianças queriam estar perto de Jesus, né? Então, todo o tempo Jesus está ali se conectando com pessoas. Ele é um especialista de pessoas. Ele é o maior. Jesus demonstra ser o maior especialista em pessoas em vários momentos. Mas um momento aqui que veio à minha mente. Você lembra quando ele está para ser preso no Getsêmani e Pedro, nervoso, saca a espada e corta a orelha de Malcolm, servo do sumo sacerdote? Sim. O que eu faria, vou ser bem sincero, apesar de não ser o correto, o que eu faria é: você tá maluco, Pedro? Você não entendeu nada do que eu estou falando nos últimos 3 anos. Eu ia para cima. Eu falei: você não entendeu nada do que eu estou pregando nos últimos 3 anos? Você está andando comigo? Você não merece andar comigo. Como é que você faz um negócio desse? Você sabe que eu tenho que ir para a cruz. Como é que você corta a orelha dos outros? Isso é crime, rapaz. É o que eu provavelmente faria. Jesus, a Bíblia diz que Jesus, sem levantar a voz, falou para Pedro assim. Ele perguntou, porque Jesus era especialista em fazer perguntas. Pedro, você não sabe que quem vive pela espada vai morrer? Pegou a orelha de Malco, curou. Então ali ele cumpre 2 das suas principais missões na Terra: curar e ensinar ao mesmo tempo. Ele cura a orelha de Malco e ensina Pedro com uma pergunta. Então, uma das coisas que eu mostro no livro é que se você não tiver a habilidade de fazer perguntas, você nunca vai conseguir levar as outras pessoas a pensarem. Porque se você for emocionalmente, você vai gritar, você vai botar palavras pesadas, que às vezes, como eu erro, como a gente erra, o ser humano erra. Se a gente aprender a ser como Jesus, e como ele lidava com pessoas, como ele lidou com a mulher em João 4, no poço de Samaria, como ele lidou com os opositores, você imagina, se coloca no lugar de Jesus, você pendurado na cruz, você sendo filho de Deus, tendo todo o poder e autoridade, aí passa um cara aqui embaixo, desculpa a expressão, um Zé Mané qualquer, mas você não era Elias, rapaz, você não era profeta, desce daí. O ser humano não consegue lidar com esse sarcasmo, sabe? A gente fica irado. Jesus fala assim: pai, perdoa, ele não sabe o que faz. Tem que ser tem que ter uma inteligência emocional fora do comum. Tiago, mas isso é porque ele era Jesus. Mas aí Jesus falou: se você crê em mim, se você crê em mim, você vai fazer coisas ainda maiores. Fazer coisas ainda maiores não é só pregar em estádio lotado ou ir para 50 nações. Jesus só foi para Egito e Israel. Fazer coisas ainda maiores é perdoar como ele perdoou, é deixar para lá, é tratar as pessoas também nisso. Então, sem dúvida nenhuma, o maior especialista em pessoas foi Jesus de Nazaré, sem dúvida. Que incrível! Eu conversei com o Augusto Cury outro dia e ele me falou sobre a experiência que ele teve ao ler os evangelhos. Ele descobriu em Jesus a pessoa mais sensível e, ao mesmo tempo, mais emocionalmente inteligente, o mestre insubstituível. Então, é incrível como ele descreve, naquela série de 4 livros dele, como Jesus ele é absolutamente cirúrgico, pontual, em cada detalhe, né? Quando você vê a inteligência emocional de Jesus, você percebe que ele não erra na vírgula e no ponto. Ele é completamente exato na sua afirmação, no seu posicionamento. Ele enxerga contexto. Existe um livro fantástico que fala sobre a mente elástica e a mente rígida. Tem pessoas que chegam no ambiente e tratam tudo conforme aquilo que ela já tinha programado anteriormente. Ela não tem contextos, ela não consegue interpretar as variáveis que estão ao redor. Então ela chega com aquilo ali, vai puf. Jesus ele estava ali e cada resposta que ele dá é uma resposta customizada, individualizada, personalizada. O jovem rico, ele diz algo que ele não disse para mais ninguém. Quando ele disse, vai vendo tudo que tu tem e dá para os pobres, ele não falou isso para mais ninguém na Bíblia. Ou seja, não é uma doutrina. Sim. Ou seja, não é uma doutrina. Exatamente. É por isso que você não pode transformar o que Deus falou para você em doutrina. Porque às vezes Deus fala uma coisa para mim e porque eu sou um líder religioso, eu transformo o que Deus falou para mim em doutrina. É a mesma coisa do jovem rico abrir uma igreja naquela época, todo mundo tem que dar tudo para mim,
Vamos ter que largar tudo, porque Jesus me falou. Jesus falou para você. Isso aqui é muito sensível, mas como é verdadeiro? Não confunda princípios milenares, doutrina, com o que Deus falou com você. Isso é muito importante. Incrível, incrível, porque ele também está administrando ali a questão das motivações. O jovem rico chega para ele e fala, bom mestre. Ele fala, por que me chamas bom? Pô, afinal de contas, Jesus não era bom? Ele é o bom dos bons, né? Ele é o melhor dos melhores. Mas por que ele resiste, o jovem rico, sendo que quando a mulher toca no tizirite dele, a mulher do fluxo de sangue, aquele gesto de abuso, né? Porque foi um gesto de abuso, ela invadiu a privacidade de Jesus. O tizirite só quem podia tocar era alguém da família. E ele diz para ela, filha, ele diz, você é da família, você entrou na família. Ao ter fé, você se tornou da família. Você ousou acreditar em mim. Ele não a repreendeu, não a confrontou, apesar de ela estar com medo. Ela estava com medo quando ele disse, alguém me tocou. Então ele diz, filha, vai, a tua fé te salvou. Ele transforma aquela relação tão geral, no meio da multidão, uma relação pessoal. Como o leproso que chega para ele e diz, se tu quiseres, tu podes me purificar. Ele não disse se tu puderes, ele disse se tu quiseres. Ele sabia que Jesus podia, mas não sabia se Jesus queria. Tem muita gente que sabe que Deus pode, mas não sabe se Deus quer. E Jesus disse, quero, e tocou nele. E ele foi limpo. Entenda que o toque de Jesus naquele leproso foi uma maneira de curar a alma dele. Ele curou o físico dele, mas curou a alma dele através do toque, porque aquele homem já tinha aí quantos anos que ele não era tocado dessa maneira. Então, o toque de Jesus foi totalmente restaurador para aquele homem que vivia em quarentena. Imagina alguém que vivia em quarentena a vida inteira e, de repente, recebe um toque especial. Uau! Então, você vai ver, é incrível. Eu quero desafiar as pessoas que estão nos assistindo a ler os evangelhos. Vai até a Bíblia e começa a descobrir, nas 4 biografias autorizadas de Jesus, a figura do ser humano mais extraordinário. Não só humano, mas também divino, né? Emmanuel, Deus conosco. E quando a gente vai descobrindo essa perspectiva de Jesus, respondendo, você falou sobre dar perguntas, fazer perguntas. Esse é um método muito interessante de você extrair respostas que já estão dentro das pessoas, porque às vezes a gente quer dar uma resposta para alguém como se a gente tivesse a resposta para ela. E às vezes, não, a maioria das vezes, quase sempre, ou sempre, a resposta já está nas pessoas. Mas Bispo, olha só, mesmo que você tenha a resposta para a pessoa, se ela não achar que foi ela que descobriu isso, ela achar que é uma sugestão tua, ela resiste. Não, vou seguir o que o bispo está falando, não. Você sabe qual é a resposta da pessoa, para a pessoa, mas é muito mais inteligente você fazer perguntas até ela descobrir a resposta. Ela fala, fui eu que descobri, que ela toma como verdade, do que ela duvidar do que você está falando. É por isso que quando as pessoas perguntavam coisas para Jesus, ele respondia com outra pergunta. Né? És tu o Messias que estava para vir sobre Israel? Ele falou assim, e o batismo de João Batista? É do céu ou da terra? Cara, não sabendo como responder, retirou-se. Então Jesus encerrava conflito com pergunta. Jesus dava respostas com perguntas e Jesus mostrava o futuro com perguntas. Então é muito importante a gente aprender isso, porque a gente só vai lidar bem com pessoas, aprender a se relacionar, se souber usar as perguntas. Tem até uma piada que diz, por que o rabino sempre responde uma pergunta com outra pergunta? Então o rabino respondia, por que um rabino não pode responder uma pergunta com outra pergunta? A verdade é que, às vezes, a gente tem muitas respostas quando a gente deveria ter perguntas. Né? E eu desconfio de quem sabe todas as respostas, que ele não entendeu todas as perguntas. Se você sabe todas as respostas, é porque você não entendeu todas as perguntas. As pessoas vêm agora precisando de uma resposta exata sobre esse momento do Brasil. E agora? Qual é a sua posição sobre o agora? O agora é que segue o jogo, a gente não sabe agora. A gente vai saber daqui a pouco, as coisas vão se desenrolar. E o mais importante desse agora é que a gente acredita que alguém que não falha, o Todo-Poderoso, está do nosso lado. E ele vai conduzir a história e vai nos levar até a nossa finalidade, ao nosso propósito, ao nosso destino. A gente não vai largar todas as nossas convicções que adquirimos
mas tampouco a gente vai deixar de acreditar. Tiago, eu ouvi uma frase fantástica ontem. O contrário do medo não é coragem, é confiança. É fé, é acreditar. Eu acredito o seguinte, que o medo e a fé, eu não estou nem afirmando que a fé é o antagônico, mas pelo menos o maior inimigo do medo é a fé e o maior inimigo da fé é o medo. E o que acontece com inimigos? Quando um está no ambiente, o outro não entra. É normal isso. Então você pode ver que quando Pedro afunda sobre as águas, afunda nas águas, Jesus fala assim: Pedro, por que duvidaste? E aí as pessoas falam assim: então a dúvida é o maior inimigo da fé. Mas a Bíblia, se você pegar o contexto, fala assim: Pedro, tendo medo dos ventos. Então, antes de aparecer a palavra dúvida, aparece a palavra medo. Então, o medo gera dúvida, o medo gera essa falta de confiança, o medo gera um enfraquecimento da fé. Então, o verdadeiro amor lança fora todo medo e você não consegue acessar o verdadeiro amor sem a fé. Então, assim, vamos voltar lá no início da live. A fé vem pelo ouvir. Você quer realmente sair dessa crise e recomeçar de uma forma extraordinária? Seleciona o que você está escutando. Bicho, olha, eu gosto de série, Netflix. Sou um cara que adoro ver palestras, eu sou um cara muito conectado, gosto. Mas nesse período, eu não estou emprestando meu ouvido para qualquer coisa, não. Esse período, que é um período de se reorganizar, se refazer, se reinventar, eu estou lendo e vendo coisas, ou seja, eu estou alimentando meus 5 sentidos com coisas que vão levantar a minha fé. Porque se eu ficar escutando só o jornal vai falar que está tudo perdido. Acabamos de saber, o ministro Moro saiu. Se você estava confiando no governo e não em Deus, nesse momento você estava pensando em suicídio ou está entrando em depressão. Então, assim, você precisa decidir quem você está escutando. Isso aí. É perfeito isso. Eu concordo totalmente. A fé, o perfeito amor lança fora o medo, né? Então, me vindo o temor, diz o Salmo 56, verso 3, hei de confiar em ti. Você falou sobre se reinventar, né, nesse momento. Eu tenho algumas dicas. A gente precisa fazer um balanço de quando em quando da vida, fazer uma reflexão, meditar sobre como nós estamos tocando a nossa existência. Então, readequar projetos, mudar hábitos, rever conceitos, pedir perdão a pessoas, encarar desgostos e fazer um levantamento de lucros e de perdas. É importante, então, separar o essencial do incidental. Tem coisas que são essenciais, outras que são incidentais. Nós gastamos muito tempo nos lamentando, olhando para aquilo que não deu certo. E nós ficamos desfocados do mais importante. Então, é importante a gente cultivar mais alegria, né? Curtir mais as coisas boas e dar menos valor às coisas ruins, ser mais generoso. Generoso consigo e generoso com os outros. Investir na nossa autoestima. Eu falei sobre se perder a conexão interna. Tem um autor fantástico, eu gosto dele, Maxwell Maltz. Ele diz que a sua autoestima, a sua autoimagem, ela pilota, ela dirige a sua vida. A maneira como você se vê, ela é como um psicocibernético. O nome do livro é Psicocibernético. Ela conduz, é como um timão, um volante. A maneira como você se enxerga guia você. Olha, o que Salomão, o que Provérbios fala sobre isso? Sobre isso aí? Que o homem é aquilo que imagina em sua alma. Perfeito. Então, a gente já tem uma base bíblica para nos guiar no seguinte: da forma como eu me imagino, da forma como eu me vejo, eu vou me guiar pela vida. Se eu não me visse como um treinador de pessoas, eu não poderia estar treinando pessoas. Eu poderia sê-lo, mas se eu não me visse como tal, eu não teria coragem de ir para o público e treiná-los. Então, assim, a questão da autoimagem está ligada à confiança e à coragem que você tem para realizar. Então, se eu não me vejo como um pregador do evangelho, eu não prego. Se eu não me vejo como um pai de família, eu não vou administrar meu lar. Se eu não me vejo como um homem de Deus, eu vou sempre errar nas mesmas coisas. Então, essa questão da autoimagem não é só a autoestima, que é importantíssimo para a vida emocional, mas também é como se fosse o guia condutor das suas decisões. É o que alimenta a sua coragem ou não de fazer o que precisa ser feito. Então, é outra coisa que eu quero incentivar, né?
voltando ao assunto de ver e escutar. Cuidado com o que você vê e escuta, porque isso influencia diretamente em como você se imagina na alma. Por exemplo, você falou do John Maxwell. Eu lembro a primeira vez que eu li um livro do John Maxwell, eu tinha 14 anos de idade. E eu falei, eu preciso conhecer esse cara. E aí, quando eu tinha 16 anos, ele veio no Brasil. Aí eu fiz o esforço que eu tive que fazer para ir lá assisti-lo. Muita coisa que eu faço hoje é baseado no que eu li aos 14 e vi aos 16. Porque eu comecei a imaginar coisas vendo ele fazer. Então, o homem é aquilo que imagina na sua alma. Mas como é que você vai imaginar se a imaginação é alimentada pela audição e pela visão? Então, cuidado, vou repetir, cuidado com o que você vê, com o que você escuta. Porque é isso que vai provocar a imaginação, e a imaginação pode acabar definindo quem você é. Então, nós estamos falando também, obviamente, de relacionamentos. É como aquele sujeito que disse, eu queria ser um pregador de sucesso, eu me via assim, desse jeito. Meus amigos não acreditavam que eu podia ser, então eu saí e fiz novos amigos. Então, você precisa desenvolver contatos e ser seletivo nesses contatos. O mais importante não é sucesso, mas afetos, amizades, relacionamentos. É aquela coisa que eu chamo da síndrome de Nazaré. É importante você transformar o seu ambiente, né? Existem lugares que você frutifica mais do que em outros. Existem ambientes onde você não pode dar o seu melhor. Jesus teve que sair de Nazaré, ele foi para Cafarnaum. Cafarnaum, my town, minha cidade. Por quê? Porque em Nazaré ele não conseguiria, não tinha um ambiente para multiplicar os seus resultados, porque as pessoas não acreditavam que ele poderia realmente ser quem ele era. Eles diziam, não, nós conhecemos, é muito familiar, ele é o filho de Maria, seus irmãos estão aqui, suas irmãs. Então ele não pode dar o seu melhor. E para isso nós precisamos nos manter inspirados. E para manter inspirado, nós precisamos se livrar da sobrecarga. Que pessoas nos deixam estressados, né? Jogar fora o lixo emocional, ficar longe de fofocas. Fofocas nos paralisam, né? Elas nos mantêm presos. Tem pessoas que se alimentam disso e elas vivem paralisadas. Elas nunca vão prosperar de verdade porque elas ficam presas, enfocando problemas, dificuldades e reclamações. E no meio dessas pessoas, algo começa a morrer dentro de nós. Uhum. Então, que pessoas nos inspiram? Você falou aqui do John Maxwell, né? Que sons lhe inspiram? Coloque imagens do futuro ao seu redor. É o que Abacuque fala. Escreve a visão para aquele que passar de longe possa ver. Proteger o seu meio ambiente de poluição verbal, mudar a cara das coisas, transformar a sua atmosfera, se cercar de outros tons, músicas e imagens que lhe inspiram. Seu ambiente influencia as suas decisões. É como Ló e Abraão. Ló foi para as campinas de Sodoma e Abraão foi para os cavalheiros de Manré. E o seu ambiente determina o seu produto. A Bíblia diz que Ló foi ali atrás de riquezas e ali ele perdeu tudo e saiu sem nada. E sua família ficou afetada. Quando a esposa dele olhou para trás, ela virou uma estátua de sal. E as filhas dele viram tanto a Netflix lá, a TV a cabo de Sodoma e Gomorra, que tiveram uma relação de incesto com seu pai, embriagando. Elas tinham visto um modelo, aquilo que nós chamamos de espelho social. Você reflete a imagem daquilo que você está cercado. Então, você pode ser impermeável, você pode ser duro e resistente, mas você tem momentos de relaxamento, de descontração, onde você depõe as armas. E nesse momento é que você pode ser afetado. Sem dúvida. Eu acho que o conceito disso que você está falando o ambiente, ele não determina, mas ele influencia o teu futuro, o teu destino. Então, por exemplo, nem todo mundo que nasceu na comunidade carente, na favela, vai virar traficante de drogas. Ao contrário, 99% não se envolve com isso. Mas 100% dos traficantes estão dentro de uma comunidade carente. O que isso quer dizer? Que a comunidade carente, ou a favela, como a gente chamava antigamente, influenciou essas pessoas, mas não determinou as outras 99. Então, você tem que escolher
a música que escuta, os filmes que vê, as pessoas que andam, por mais que você seja impermeável, por mais que você, mas eu sou muito blindado por Deus, amém? Mas é porque com o tempo você vai sendo influenciado. A Bíblia diz assim em Provérbios, não andes com um colérico, porque você vai aprender os seus caminhos e fará um laço para a sua alma. Olha o que a Bíblia está falando. Se você ficar andando com nervosinho, um exemplo, mas você pode levar para qualquer outro tipo de conduta emocional negativa. Você vai acabar aprendendo inconscientemente, você não vai nem perceber, mas pela convivência você aprende e vai fazer um laço para a tua alma, que são as tuas emoções. Então, nós temos que ser extremamente seletivos com os ambientes. O livro de Provérbios está cheio disso, né, Tiago? O companheiro dos maus será mau, o companheiro dos sábios será sábio. Será sábio, é isso aí. Relacionamentos são chaves na sua vida. Mas deixa eu te falar um pouquinho, como é que você administra o cansaço, Tiago? O cansaço é uma coisa terrível. Você vê, 2 homens mais poderosos do Antigo Testamento foram vencidos pelo cansaço. Moisés, ficou cansado, estressado, quebrou as tábuas da lei. Depois ele foi lá e feriu a rocha 2 vezes. Elias, depois de uma grande batalha, entrou dentro da caverna e pediu para morrer. Olhos cansados enxergam mal. Como é que você lida para administrar? Daqui a pouco você responde. Porque tem gente que acha que descanso é perda de tempo. Quando descanso é um investimento. Quando você está cansado, você não é a mesma pessoa. Você não tem a mesma fé, o mesmo entusiasmo, a mesma paciência. As montanhas parecem mais altas. Coisas que normalmente seriam simples e se tornam pesadas demais. Os vales parecem mais profundos. Fatores simples que te desestimulam facilmente, né? O desapontamento parece ficar mais forte. Você reage à ofensa com mais facilidade, se ofende mais facilmente, começa a imaginar cenários ruins e fica menos tolerante com as pessoas. Quando eu estou descansado, a minha mente enfoca em soluções, fica positiva, sou mais aberto para os sonhos, para as coisas que quero realizar e conquistar. Existe um texto em Mateus capítulo 6 que Jesus disse aos discípulos, venham e descansem. Há muitos líderes que falham por causa de cansaço? Muitos. Inclusive, se você parar para pensar o seguinte, você entra num avião, a garantia de que o avião não vai ter problemas e cair no meio do voo, não é o piloto ser bom, é o painel de controle estar funcionando. Você pode botar o melhor piloto da história da humanidade num avião em que o painel de controle está falhando, ele vai derrubar o avião. Porque o melhor piloto ele depende da indicação exata de cada ponteiro do avião para poder pousá-lo, para poder mantê-lo no piloto automático durante o voo. O que é o melhor piloto da sua vida? O Espírito Santo. O Espírito Santo pode estar dentro de você. Você tem o Espírito Santo, está ali. É o melhor piloto da vida de um ser humano. Mas se as suas emoções, que é o painel de controle, está desajustada, está cansada, porque o pior que o cansaço físico é o emocional. Aí, por mais que o Espírito Santo fale, vire agora à esquerda, você não consegue nem identificar, porque o painel de controle está desajustado. Você vê que eu gosto de ver a história de Davi caindo com Batseba como um problema de cansaço e não só um problema moral. Porque no tempo que os reis saíram para a guerra, ele falou, quer saber, eu vou descansar. E nessa hora ele caiu. Então, entre o cansaço e o descanso, você pode tomar decisões que vão afetar todo o seu futuro. E você falou uma coisa que eu concordo. O descanso, ele não é um luxo, ele é um investimento. Para quem lidera, se não descansar, por causa do cansaço, vai tomar decisões que estragam não só a sua vida. Como você é líder, todo mundo está debaixo de você. Então, hoje eu valorizo o descanso, principalmente o mental, o emocional, porque eu sei dos meus limites. Eu posso dar uma resposta mais dura para você, não porque eu queria, mas porque naquele dia eu estava tão cansado, eu estava tão sobrecarregado emocionalmente, que eu não me preocupei na forma de te dar aquela resposta e acabei sendo grosseiro ou direto demais. E isso eu estou falando assim, no menor dos problemas, porque você pode criar problemas mais complicados por falta de descanso. Incrível, incrível. Eu li um livro fantástico sobre o terceiro hábito de sucesso agora, de uma autora que foi surpreendida justamente por essa questão de um colapso nervoso.
Mas deixa a nossa live está quase acabando aqui. Uhum. Passou muito rápido. Uma das coisas importantes que a gente precisa aprender na vida são hábitos simples. Eu gosto de uma frase que diz, uma oração: os pequenos esforços repetidos completarão todo o trabalho. O Uhum. importante não é um esforço único, Uhum. mas Essa repetição. vários esforços contínuos. Uhum. A Bíblia fala sobre obedecer ordens simples. Jesus disse: vai, lava-te no tanque de Siloé. Para que eu vou lavar? Ele foi e voltou vendo. Simão, joga as redes mais fundo. Uma ordem básica, né? Para que eu vou? Uhum. É como Naamã, vai e toma 7 banhos no Rio Jordão, enche as talhas e me tragam cheias de água. Levante, tome seu leito e ande. Traga para mim 5 pães e 2 peixes. As pessoas estão esperando ordens magníficas, grandes instruções, mas elas estão perdendo a atenção aos pequenos detalhes, Thiago. Famosa, célebre frase, né? O ser humano não tropeça em montanha, ele tropeça em pedra. Ou seja, são as pequenas coisas que nos derrubam, não são as grandes. Pega um casal que está passando uma quebra financeira. Muitos não se separam. Agora pega um casal que um dia está bem, um dia está mal financeiramente. Um dia entra o salário, outro dia não entra. Essas pequenas coisas acabam separando. Isso vale também para questões emocionais, sentimentais, espirituais, etc. Ou seja, se nós, ao invés de ficarmos preocupados com as coisas grandes, até porque se uma montanha parar na sua frente, você não vai depender da tua capacidade para removê-la, vai depender de fé. Então não se preocupa com as coisas gigantes, porque no final das contas quem vai resolver é Deus. Você tem que se preocupar com as possíveis, com as pequenas que estão na sua frente. Então, eu não tenho dúvida que o ser humano, ele tem uma tendência, muitos, não todos, né? Mas principalmente por causa do temperamento de alguns seres humanos, essa é a tendência de maximizar as coisas, de de hipervalorizar situações e acabar focando muito no gigante, né? Me fugiu a palavra que se dá isso aqui, quando você só quer coisa gigante, Megalomania? a megalomania, isso aí, a megalomania. Então, assim, o temperamento dominante, que é o meu, por exemplo, que eu sou dominante no meu temperamento emocional, se eu não me cuidar, eu fico megalomaníaco. Tudo tem que ser grande. Peraí. Aí você foca no grande e tropeça no pequeno, vai te derrubar do mesmo jeito. Então, nós estamos vivendo uma geração, principalmente agora nesse recomeço, bispo, que quando voltar o novo normal, porque nunca mais vai voltar a ser o de antes, você vai precisar focar em muitas coisas pequenas. Por exemplo, se reinventar na internet, reinventar o seu negócio ou o seu ministério, a forma de entregar o que Deus te confiou, seja através de um negócio, governo ou o ministério. Então, são coisas que é pequeno para alguns, é gigante para outros, mas você vai ter que colocar atenção. Então, essa reinvenção, ela parte da superação de pequenas pedras e não das montanhas que quem remove é a fé. Eu estou muito focado, na minha vida, eu estou muito focado na remoção das pequenas pedras. Isso também significa ser fiel nas pequenas coisas, né? Quem é fiel no pouco, Deus vai colocar sobre o muito. Então, bicho, a Bíblia nunca diz que você vai chegar no muito. A Bíblia diz que você vai ser colocado no muito por Deus. Mas a condicional de ser colocado no muito é ser fiel no pouco. Então, a nossa obrigação é lidar com o dia a dia, é lidar com a rotina, é lidar com o perdão que tem que pedir para o irmãozinho ali, é lidar com um pequeno problema financeiro da conta de luz que você tem para resolver, que se você for fiel no pouco, Deus pode te confiar o muito. Show! Então, o que conta não é somente grandes atos de esforço, mas de esforço contínuo, né? E sobre cansaço, nunca tome decisões importantes quando você estiver cansado, né? Tiago, como é que você lida com a rejeição? Nem todos vão gostar do seu sucesso, nem todos vão celebrar a sua existência. Jesus foi rejeitado, ele foi o mais rejeitado de todos os homens. Como é que você lida com o antagônico, com a crítica, com a rejeição? A gente tem que entender que à medida que a gente prospera naquilo que Deus confiou na nossa mão, pode ser o que for,
o nível de rejeição aumenta. Ou seja, quanto mais exposição, mais rejeição. Isso aqui é estatística. Ótimo. Só que emocionalmente não é tão fácil absorver isso, né? Porque todo mundo gosta de ser amado. Só que a única coisa que eu encontrei até hoje que te blinda contra a rejeição é propósito, é identidade. Porque eu vou te dar um exemplo simples. Eu estava viajando há um tempo atrás, viajei com toda a minha família, estava fazendo um voo internacional. E apesar de Deus me conceder oportunidades por causa do trabalho, de outras coisas, de viajar de classe executiva, quando eu viajo com a família, principalmente quando eu tenho que pagar do bolso, a gente vai numa econômica, talvez a Plus, mas vai numa econômica, porque são 4 filhos, a sogra, a Joana que cuida das crianças com a gente, é muita gente. E eu estava nessa situação. E aí meu filho menor começou a gritar muito, eu peguei, estava logo na primeira fila assim, da classe econômica, e eu fui para o corredorzinho da frente que faz fronteira com a classe executiva. Saiu um grande líder da classe executiva para ir no banheiro, me viu, não deu oi, falou assim, você está na classe econômica? E fez uma cara assim de rejeição, sabe? Eu falei assim, tô. Ele tá. Aí, como é? A venda dos livros não está indo bem, não? Aí ele começou assim, eu com a criança no colo, falei, cara, não tô nem acreditando que o cara vai partir para esse lado sem dar um oi. E aí, quando eu voltei para o meu lugar, eu fiquei muito mal. Aí eu falei, não vou nem conversar isso com a minha esposa, porque às vezes as esposas não levam bem a reconciliação depois. Falo, não, esse cara aí foi aquele que... Aí eu nem conto certas coisas. Eu fiquei trabalhando com Deus. Deus, que isso e tal. Quando o avião pousou, quando eu fui saindo do avião com os carrinhos dos bebês, Deus falou comigo o seguinte, quem é você? Aí eu comecei a lembrar tudo da onde Deus me tirou, a misericórdia de Deus na minha vida, como Deus me usa, quantas pessoas valorizam o que eu faço, tem outros que desvalorizam. E aí, assim, numa conversa de 3 minutos com Deus, eu recuperei minha identidade, que às vezes, numa rejeição, bispo, de 1 minuto você perde sua identidade que demorou 30 anos para ser criada. Você ficou 30 anos construindo sua identidade e joga no lixo por causa da rejeição de 1 minuto. Eu falei, isso não vai acontecer comigo. Aí a gente se encontrou novamente na fila da imigração e eu cumprimentei ele assim, com mais carinho, com mais cuidado. Falei, como é que você está? Tudo bem. Pronto, acabou. Tirei do meu coração. Mas o impacto emocional é muito grande. É por isso que, se você não tiver alimentado de princípios bíblicos, a rejeição vai roubar a tua identidade. Incrível isso. Incrível porque isso é muito sintomático quando se trata de família e você é uma esponjinha que está ali pegando tudo como uma criança. Então, chega a criança com um boletim em casa e ele tirou 8, 8, 8, 8, 8, 8 e o pai disse, você está muito mal, você está muito ruim, você pode melhorar. Então ele vem com 8,5, 9, 8,5, 9, 8,5, 9 e espera receber um elogio. O pai disse, nossa, como você ainda continua ruim, você pode melhorar. E aí ele vem com 9, 9, 9,5, 9, 9,5, agora eu vou receber um elogio do meu pai. O pai disse, nossa, pensei